Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Jacildo Bezerra. Começa agora o 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe o programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve notícias em português e espanhol. Confira os destaques do dia. Estão em fase de construção 3 novos prédios para atender a Polícia Civil de Roraima. Boa Vista conta com 87% da iluminação pública em LED. A expectativa é chegar a 100% até o final do ano. Boa Vista sediou na semana passada a 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Confira essas e outras notícias aqui na Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Boa Vista conta com 87% da iluminação pública em LED. Segundo a Prefeitura da capital, mais de 50 mil lâmpadas já foram substituídas. A iluminação em LED já atende 46 bairros. A expectativa é chegar a 100% até o final do ano. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Segundo a Prefeitura de Boa Vista, a capital roraimense já tem uma cobertura de 87% de iluminação pública em LED em toda a cidade. Já são mais de 50 mil lâmpadas substituídas. Atualmente, 46 bairros de Boa Vista já têm a iluminação pública em LED. A cobertura deve chegar a 100% até o final deste ano. A informação é de Thiago Amorim, secretário municipal de Serviços Públicos de Boa Vista. Desde que a Prefeitura divulgou o cronograma, ela vem seguindo mensalmente todo o cronograma e estamos finalizando aí o último bairro, que é o penúltimo bairro, na verdade, que é o Centenário, dentro desse cronograma. E nos próximos meses serão licitados os outros bairros pendentes para iluminação, como Caçari, Paraviana, Centro, Aparecida, bairros estados, que entrarão também dentro do programa de iluminação de LED da Prefeitura. De Benison Santana para os 30 Minutos. Boa Vista sediou na semana passada a 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento reuniu entidades da rede de proteção para tratar sobre políticas públicas de proteção em Roraima. Vamos aos detalhes. A 10ª Conferência Estadual de Direitos da Criança e Adolescente foi realizada em Boa Vista. O evento é realizado como um caminho para a sociedade refletir sobre o controle social e o apoio institucional para consolidar o princípio da prioridade absoluta às crianças e adolescentes. Participam das discussões representantes do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. A conferência teve a participação de conselheiros tutelares, movimentos sociais e da Rede de Proteção de Defesa e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes em Roraima. Jean Farias, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente em Roraima, comentou sobre as propostas do evento. Estamos trazendo os delegados das etapas municipais, das conferências municipais dos da criança e adolescente, e esses delegados elaboraram nos seus processos conferenciais municipais propostas de políticas públicas voltadas à criança e adolescente, na área de educação, saúde, lazer, convenção comunitária, direito à concentração e afins. E além disso, nós estaremos com a presença de delegados do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, estão aqui presentes assistindo a sua
conferência, dando apoio, né? E a nossa conferência, além de agregar essas propostas, vamos eleger cerca de 25 propostas, né, dessas políticas públicas para levar para a nossa Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de delegados, 30 delegados aqui do Estado, né, para a Conferência Nacional que vai ser realizada em novembro pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A vice-presidente do CONANDA, Marina de Paul Poniuas, explicou sobre os impactos da pandemia e pós-pandemia na vida de meninos e meninas. Então são consequências a um longo período em que a gente precisa atuar na proteção e defesa, né? Tanto é que o tema da nossa conferência é a pandemia e a pós-pandemia, né? Por mais que a gente já tenha saído da situação de emergência da pandemia, como a OMS declarou, né? Mas ainda as consequências vão vir por um longo tempo, né? Nós aproveitamos também esse período que estamos aqui no Roraima para visitar alguns locais, acompanhar a situação de imigração, acompanhar os indígenas, entender situações de violência e violação de direitos, para pensar aí coletivamente em políticas públicas de proteção a essas situações. Segundo ela, as entidades deliberam sobre propostas para construir políticas públicas de garantia de direitos. As propostas da 10ª Conferência seguiram os eixos da promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da ampliação e consolidação da participação dos mesmos nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa de seus direitos, da participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e da garantia de recursos para as políticas públicas voltada para crianças e adolescentes durante e pós-pandemia. De Lira Alice, para o 30 Minutos. Estão em fase de construção 3 novos prédios para atender unidades da Polícia Civil em Roraima. Os espaços vão abrigar o 2º Distrito Policial, o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente e o IML. Vamos a reportagens com mais informação. O governo de Roraima está construindo 3 novos prédios em Boa Vista para abrigar unidades da Polícia Civil. No bairro Buriti será instalada a sede do 2º Distrito Policial. A obra vai custar R$1,3 milhão. Além disso, a obra começou em abril deste ano e a previsão de conclusão é para o 1º semestre de 2024. A delegada Elivânia Aguiar, diretora de Polícia Especializada, reafirmou a expectativa do funcionamento das unidades em um local amplo que comporte toda a demanda de atendimento. O Centro de Vulneráveis ele tem 2 delegacias. A Delegacia da Infância e Juventude, que cuida dos adolescentes infratores, e temos o Núcleo de Proteção à Criança, que atende as crianças vítimas e adolescentes também vítimas. Então esse avanço é um grande avanço para a Polícia Civil e para a comunidade num todo, porque nós temos 2 estruturas realmente que têm trazer para a população um ambiente mais humanizado, mais acolhedor e um ambiente mais adequado para recebermos essas demandas. No bairro Caranã estão sendo construída a nova sede do IML, o Instituto de Medicina Legal. O atual prédio do IML foi construído na década de 1980 e já não comporta toda a demanda de atendimento do Estado. Para o médico legista Murilo Moraes Melo, diretor interino do Instituto, o início da execução do projeto é animador e é importante para a segurança pública do Estado de Roraima. Então ele precisa realmente expandir, só que lá não tem mais local, né? Ele é dentro da cidade praticamente, vai ter uma estrutura moderna, né? Que vai ter espaço para todas as nossas especialidades, né? E aumentando toda essa questão de melhorando também a questão sanitária, né? Que é muito importante também, né? Para a população e para o servidor, né? Que exerce esse trabalho lá sem as condições muito adequadas. Os recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública são aplicados nesta obra. O novo prédio deve ser entregue também até o começo de 2024. O delegado-geral Eduardo Weiner ressaltou que no ano de 2013 o prédio antigo da delegacia foi demolido e iniciada a obra, que posteriormente foi paralisada. Não houve previsão para ser retomada. São obras de reestruturação importantes para a Polícia Civil de Roraima e que trarão mais comodidade
qualidade ao servidor, que terá como atender melhor o cidadão. A construção dessas obras faz parte da política do governo, que visa melhorar o atendimento, ofertando mais qualidade na prestação de serviço ao cidadão. O Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente está sendo construído no bairro Pintolândia. No espaço também vão funcionar a Delegacia de Defesa da Infância e Juventude, além da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A construção do centro está orçada em pouco mais de 3,1 milhão de reais. Reportagem Christian Cruz para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora é hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde. Sou Edileuson Almeida, aqui no Estúdio 2 da 95,9 para a nossa entrevista do dia. E o nosso convidado de hoje é o advogado Antônio Baraúna, da Assessoria Jurídica da Escolégio da Assembleia Legislativa. E vamos falar sobre o enquadramento dos servidores do ex-território federal de Roraima no governo federal. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, Edileuson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária. É uma satisfação estar aqui no seu programa, podendo levar informação à sua audiência. Estamos à disposição, sempre que precisar. Com a transformação de Roraima em Estado há 33 anos, ficou uma PEC, uma emenda constitucional que permitiu que servidores do Executivo, da administração direta e indireta, que trabalhavam para Roraima até outubro de 93, se não falhar a memória, que pudessem ser enquadrados pelo governo federal num quadro em extinção. Como é que está essa questão? O senhor tem ideia de quantas pessoas recorreram? Como é que está essa demanda aqui no estado de Roraima, que já tem um tempão que isso rola, né? É verdade. Bom, eles entregaram a documentação, os ex-servidores entregaram a documentação em 2015, Foi aberto um prazo, se não me engano, de 2 meses, abril e maio de 2015, para entregarem documentação para ser encaminhada à comissão especial dos ex-territórios em Brasília, que é ela quem analisa a documentação. E isso vem se arrastando por 8 anos, Apesar dos esforços dos nossos parlamentares, isso vem se arrastando por 8 anos. Há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a Assembleia Legislativa, em parceria com o governo do Estado, criou a Força Tarefa de Enquadramento, que é um grupo formado por advogados e outros servidores da Assembleia, em parceria com o governo do Estado, que presta essa assessoria jurídica, essa assistência jurídica às pessoas que estão aí nessa batalha pelo enquadramento. Além de prestar essa assessoria jurídica, não é só uma informação jurídica que a gente dá às pessoas, a gente também faz os recursos administrativos. Então, quando o requerimento que eles entregaram em 2015 é julgado pela comissão e é indeferido, eles podem nos procurar, que eu, juntamente com os outros advogados lá da Escolégio, dessa comissão que está na Escolégio, nós fazemos os recursos administrativos, é importante que se diga, Edileuson, gratuitamente. Nós tivemos informação há um tempo atrás de que os advogados estão cobrando no mercado aproximadamente R$ 1.000, R$ 1.500 para fazer um recurso administrativo desse. Recurso que nós fazemos gratuitamente e que, por estar tratando disso há 3 anos, praticamente exclusivamente com isso, vendo diversas decisões, votos da comissão de enquadramento, nós podemos dizer que a gente tem um know-how muito bom, um conhecimento muito bom para dizer o que precisa para ser enquadrado. Então, de modo que os recursos que a gente faz têm tido sucesso, temos conseguido enquadrar muitas pessoas. Hoje a gente está mais ou menos uns 1.600 recursos feitos, até todos, como eu falo, gratuitamente, recursos administrativos. Além desses recursos administrativos que a gente oferece, esse serviço que a Assembleia está oferecendo, também faz a complementação de documento.
Essa complementação antigamente era feita somente lá na DIGEP, antigamente era chamada de SAMP. A maioria dos ex-servidores conhecem como SAMP, porque era como era conhecida na época de entregar a documentação, Superintendência do Ministério do Planejamento, alguma coisa assim. Mas com as mudanças que houveram, hoje é a Divisão de Gestão de Pessoas, que é a DIGEP, me parece que é essa a sigla, que fica ali em frente ao prédio da antiga escola Ayrton Senna, lá no centro, né? Então, toda essa complementação de documento era feita lá, mas a estrutura deles é pequena. Apesar da boa vontade dos servidores de lá, não tinha como prestar um atendimento de qualidade, né? As pessoas, em 2021, a fila saía dali e subia já em Brasil, no sol quente, chuva. Milhares de pessoas, né, doutor? Muitas pessoas. Se eu não me engano, dá umas 12 mil, se eu não me engano, pessoas que estão nesse processo atualmente. Prefiro não especular números, que eu não tenho certeza desses números, tá? Mas são muitas pessoas que estão nisso, né? Que estão pleiteando esse enquadramento. E aí foi que, embora não seja de competência, isso é importante que se fale, não seja de competência da Assembleia Legislativa do Estado, essas questões de transposição, porque isso é da alçada dos deputados federais, dos parlamentares federais, né, os deputados e senadores, mas a Assembleia, sensibilizada com aquela situação em 2021, chamou para fazer essa força-tarefa e o governo abraçou. E o papel do governo, só para concluir, tem sido muito importante, essa parceria com a Secretaria de Administração e as outras secretarias, porque os documentos que as pessoas precisam apresentar para complementar, eles são analisados, a documentação que eles apresentaram em 2015 são analisadas pela comissão em Brasília e a comissão pede uma complementação ou já vota dizendo que está indeferido o pedido. Quando ela pede complementação, as pessoas têm que ir buscar essa documentação exatamente nos órgãos do governo do Estado ou das prefeituras, caso tenham trabalhado nas prefeituras. Então, essa parceria com o governo do Estado também facilitou e agilizou o fornecimento desses documentos para complementação, né? Tem sido uma parceria muito frutífera para todo mundo. Doutor, só para a gente retomar então, quem tem direito, teoricamente, a esse enquadramento é todo mundo que trabalhou na administração direta ou indireta do Executivo, tanto estadual como também das prefeituras do nosso Estado. Seriam essas pessoas, teoricamente, que teriam direito, que trabalharam aí até outubro de 93, pelo menos 3 meses. Perfeitamente. Só complementando sua informação, é de outubro de 88 até outubro de 93. Tem que ter trabalhado por 3 meses consecutivos, né? Administrativamente, a comissão exige que seja consecutivos os 3 meses. Daí a dificuldade que algumas pessoas têm de conseguir essa documentação que comprove o vínculo por 3 meses consecutivos, né? Teria que ser 3 contra-cheques ou 3 folhas de pagamento onde ele apareça, ou a ficha financeira, né? Tem um rol de documentos, e essa questão da documentação também é muito importante, porque para ser enquadrado tem que cumprir, além de ter trabalhado, né, entre outubro de 88 e outubro de 93, para os órgãos da administração direta e indireta do Executivo Municipal e Estadual, tem que comprovar o ato de admissão e o vínculo por 90 dias. Os documentos para comprovar o ato de admissão são uns e para comprovar o vínculo por 90 dias são outros. Então, por exemplo, é uma coisa curiosa, no meu entendimento até meio que absurdo. A pessoa tem uma carteira de trabalho onde diz que ela trabalhou 5 anos, exatamente de outubro de 88 até outubro de 93. 5 anos trabalhando no governo do Estado. Essa carteira de trabalho vai servir para comprovar o ato de admissão, mas não serve para comprovar que ela trabalhou por 3 meses seguidos. Aí é que está a grande dificuldade. Mesmo que tenha 1 ano de anotações lá. Mesmo que tenha 1 ano. Se a pessoa tem 10 contra-cheques, comprova que ela trabalhou 3 meses seguidos, mas não comprova que ela foi admitida. Não comprova o ato de admissão. E as pessoas ficam malucas, né? Pô, mas eu já mandei tudo que é documento, já mandei 10 contra-cheques e eu ainda venho deferido aqui dizendo que eu não comprovei a admissão. Mas é assim. Existe uma portaria, a portaria 384, que relaciona os documentos que servem para comprovar o ato de admissão. São eles: carteira de trabalho, contrato de trabalho,
que mais? Ficha funcional, não é da sua época, porque você é novo, mas é da minha, aquelas fichas de papel grandona. Hoje é tudo virtual, né? Se marcar, o senhor é mais novo que eu, doutor. Mas é aquelas fichas que vem com a foto, sabe aquelas fichas? Sim, eu sei, tinha uma dela. Pronto, exatamente. Então o pessoal mais antigo vai saber que ficha é essa. Aquela ficha funcional serve para comprovar ato de admissão também. Portaria ou decreto de nomeação, para quem trabalhou como cargo comissionado. Que também se enquadra. Se enquadra, o cargo comissionado também se enquadra. Então, esses são basicamente os documentos que servem para comprovar o ato de admissão, além de uma declaração de admissão fornecida pela entidade pública. Essa declaração, ela não é admitida isoladamente. O que significa? Se a Secretaria de Administração me der uma declaração dizendo que eu trabalhei por 2 anos, 10 anos, enfim, né, dentro desse lapso temporal de 88 a 93, essa declaração sozinha não vale. Ela tem que ser junto com um dos outros documentos, junto com a carteira de trabalho ou junto com o contrato de trabalho. O problema é que não se assinava carteira na época. Contrato de trabalho somente com quem trabalhava na administração pública indireta, tipo Codesaima, Baner, SER, né, FETEC. Então, quem trabalhava nessa administração indireta tem contrato de trabalho ou teria contrato de trabalho. Mas são pouquíssimas pessoas que têm. Mas procura a gente nas colégios, que a gente esclarece isso bem direitinho e orienta bem direitinho. Estamos conversando com o advogado Antônio Baraúna, da assessoria jurídica da Escolege, que está dando um suporte aos ex-servidores do território que tentam o enquadramento do governo federal e que tem esbarrado em alguns gargalos que poderiam até ser resolvidos se tivesse uma boa consultoria. Doutor, o senhor falou agora há pouco que muitas vezes o caminho judicial tem sido mais rápido, mas não é possível logo pular essa etapa, né? Você tem que esgotar essa fase administrativa, seria isso? Para receber ou não, para depois correr atrás? Excelente pergunta, amigo. Na verdade, não é preciso esgotar a fase administrativa. Antigamente existia esse entendimento que tinha que receber um não definitivo da comissão em Brasília, mas atualmente não é assim. A jurisprudência e a própria norma já diz que não, você não precisa esgotar a fase administrativa, mas você precisa pelo menos ter uma negativa. Então, as pessoas que entraram... Porque a fase administrativa tem a análise, que vai pedir a complementação ou vai indeferir. Quando indefere, vem uma segunda etapa, que é o recurso administrativo. Então, você não precisa esperar o recurso administrativo. Você já teve o voto primeiro da Câmara Julgadora como indeferido, você já pode procurar a Defensoria Pública da União pedindo o enquadramento. Se você já teve uma negativa da Câmara de Julgamento, não precisa esperar a resposta da Câmara Recursal, né? Tem o voto de indeferido da Câmara de Julgamento, você já pode entrar com uma ação judicial. Doutor, então vamos fazer um resumozinho para quem está precisando dessa assessoria jurídica, né, para ver esse enquadramento, onde é que ele encontra esse colégio, qual o contato, qual o horário, como é que ele pode buscar gratuitamente esse apoio, tem algum pré-requisito? Perfeito. Bom, a Escoleges fica ali na Avenida Venezuela com a Ataíde Teve. É ali, Venezuela com a Ataíde Teve. Horário de atendimento, de segunda a quinta, de 8 até 1 da tarde. Sexta-feira é expediente interno. Nós estamos lá, mas é o momento em que a gente passa a semana, no caso do jurídico, recebendo a documentação e na sexta-feira a gente começa a trabalhar na confecção dos recursos para serem entregues na semana seguinte, né, encaminhados na semana seguinte. Então, na sexta-feira é expediente interno apenas. Então, de segunda a quinta, de 8 a 1 da tarde, pode procurar ali o prédio da Escoleges, né, o setor jurídico lá nosso, e também o setor de complementação de documentos, que nós vamos estar à disposição para atender os senhores. Doutor, não tenho nenhum documento, mas eu tenho certeza que eu tenho esse direito. Eu posso mesmo assim lá pedir uma orientação, pelo menos para descobrir qual o caminho que eu vou descobrir essa documentação? Olha, primeiro você tem que ter dado entrada lá em 2015. Se não deu, essa oportunidade perdeu. E aí vai ficar para a PEC 07, que vai ser votada agora em setembro, né? Aí já seria um assunto para a próxima, uma outra entrevista, que vou ter a maior satisfação em informar aqui a vocês. Então, se você não conseguiu apresentar a sua documentação em 2015, agora vai ser votada a PEC, agora em setembro, uma PEC 07, em que vai abrir novamente o prazo, né?
não tenho nenhum documento. Sim, pode passar com a gente e a gente vai te dizer qual a documentação, mesmo para a próxima PEC, né, a documentação que você vai precisar e onde você vai poder encontrar essa documentação. Não, doutor, já fica o convite aqui, né? Agradecer aqui, desejar um bom final de semana para os nossos ouvintes nessa sexta-feira e queremos convidá-lo para o senhor retornar aqui conosco na segunda-feira para a gente voltar a falar agora sobre essa PEC 07, que não só amplia o prazo, como também, né, permite que outros poderes que não estavam contemplados na primeira sejam contemplados. É isso? O senhor aceita o nosso convite? Podemos contar com a sua presença? Perfeitamente. É sempre uma honra estar aqui com vocês, compartilhando as informações com a sua audiência. Perfeito. Então, não esquece, nós temos sexta-feira, bom final de semana para você. Na segunda-feira, a gente volta a falar sobre esse assunto, agora com foco na PEC 07, aqui com a presença do doutor Antônio Baraúna, advogado, assessor jurídico lá da Escoleges. Muito obrigado por sua presença, um bom final de semana e uma boa tarde, doutor. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e um bom final de semana para todos. Até segunda. Até segunda. Entrevista do dia. E eu também fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Acompanhe o programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Um excelente final de semana para você. Até segunda-feira, aqui na Rádio Universitária FM 95,9 com mais notícias. E agora vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima e sem intervalo. Eu sou Jacildo Bezerra. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.